Pessoal, é o seguinte, em uma das aulas ao vivo, eu comecei a fazer um projeto de arquitetura que a gente denominou Projeto Anápolis, e eu perdi esse vídeo. Então, eu vou regravar a parte inicial da nossa aula. Então, vou abrir aqui o arquivo de arquitetura completo. Então, está abrindo aqui na tela. E a gente vai preparar as máscaras para poder trabalhar no CIP. Então, recapitulando aqui, ó, um projeto de uma casa de 2 andares, né? Então, a gente aqui está com a arquitetura do térreo, a arquitetura do pavimento superior. A gente vai utilizar esse projeto, a gente vai alterar um pouco a questão dos níveis. Então, foi solicitado por alguns alunos que eu mostrasse como fazer um projeto sobre pilotis. Então, considerando aí que pode ter alguma chuva torrencial na região, uma região muito plana, então é como se o cliente tivesse solicitado que a gente fosse aumentar, jogar o nível do térreo mais para cima. Então, o nível do térreo não vai estar no 0,0, a gente vai botar o nível do térreo a 1,50 m. Então, eu vou mostrar como é que a gente faz. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar as plantas como verdade absoluta, em termos de planta baixa, tanto a planta do térreo quanto a do pavimento superior, só que a gente vai considerar aqui uma leve alteração nos níveis, levantando o térreo. Então, vamos lá, ó. Recapitulando, quando eu vou começar um projeto utilizando uma arquitetura, a gente tem que destrinchar esses dois arquivos, cada planta baixa tem que ser um arquivo em separado para o CIPECAD. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um novo arquivo, ó, novo projeto no AutoCAD. O AutoCAD mais moderno, ele vai criando abas aqui, então aqui seria o projeto original, aqui é o arquivo que eu acabei de criar. Eu vou aproveitar essas abas, vou voltar no projeto original, vou selecionar todo o projeto, vou dar um Ctrl C, ó, selecionei, desculpa, todo o térreo, né? Selecionei aqui o térreo, dei um Ctrl C, vou vir no projeto novo, vou dar um Ctrl V, joguei, vou aproximar aqui, dar um zoom, e vamos limpar o que é desnecessário para a gente fazer o nosso projeto estrutural. Então, para a gente é desnecessário a questão aqui das cotas, do muro. Então, estou apagando. Simbologia de corte também é desnecessário. Como é que eu apago? Simplesmente selecionando e apagando o del, apertando o del aí no teclado. A escada fica, as cotas saem, os textos saem, simbologia de piso sai. Simbologia de peças sanitárias pode sair também. Ó, simbologia aqui de piso, cerâmico sai, fogão, geladeira, os armários podem sair. Deixar o desenho mais leve para a gente poder montar a estrutura. Apagar aqui o piso cerâmico, essas cotas. Então, apaguei aí as cotas, apagar também esse nível. Vou deixar a simbologia da escada, essa simbologia de corte eu posso tirar. Tá aí, eu limpei o desenho. Próximo passo é conferir a escala de desenho. Então, como é que a gente confere a escala? Você tenta medir alguma medida que você tenha certeza do valor dela. Então, vou medir aqui, ó, um dish, a espessura dessa parede. Tá aqui, ó, 0,15. Então, tudo leva a crer que a parede tem 15 centímetros. Então, a escala está certa, 0,15. Se na hora que eu fosse medir aqui tivesse 15 ou 150, estaria numa escala de centímetro ou 1 milímetro. Então, eu teria que dar um scale no desenho e corrigir essa escala. Estando na escala correta, ó, vou medir aqui uma porta. 0,8. Tá ótimo. Então, tá na escala 1 para 1, na escala real. Não está aqui nem 80, nem uma medida diferente disso. Então, a escala está correta. Próximo passo, eu gosto de selecionar todo o desenho, trazer aqui para um layer só. Então, vou trazer para o layer 0. Vou escolher uma cor para o projeto, que eu sei que o CIP é bom de trabalhar. Então, as cores boas para trabalhar no CIP é o cian, o green e o yellow, né? Azul, verde e amarelo. Vou botar aqui no cian. E, por fim, vou colocar a origem cartesiana, a origem do ponto cartesiano. Vou trazer aqui a origem dos eixos cartesianos, vou trazer para uma quina da casa. Então, vou clicar aqui, ó, na simbologia cartesiana, vou clicar e vou trazer aqui para esse ponto e vou dar mais um clique. Pronto.
esse ponto virou a minha origem do meu projeto, é o ponto 00. Fazendo isso com todos os arquivos, isso vai me garantir a sobreposição de desenho no CIP. Então, tá aí. Vou dar o último comando aqui, purge, que limpa um pouco da memória do arquivo. Então, purge all de novo e salvar, né? Faltou salvar. Salvar como? Então, eu tenho o projeto original e aqui eu vou salvar. Então, vou salvar como... Vou dar um nome aqui para ele de Anápolis-térreo. Então, vai ser o nome desse arquivo. Salvei. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou criar um novo arquivo, começando do zero. Então, criou-se mais uma aba aqui em cima. Volto no projeto original. Vou selecionar todo o segundo pavimento. Vou dar um Ctrl C. Vou trazer aqui para o projeto novo, Ctrl V. Aproxima e vou apagar o que é desnecessário. Então, vou apagar aqui toda essa simbologia externa aqui da casa. As cotas, vou apagar. A simbologia do telhado aqui, vou apagar. Simbologia de piso e peças cerâmicas eu vou apagar. Lembrando, quem sabe utilizar os comandos mais avançados de AutoCAD, utilização de filtro, de congelar layer, pode utilizar para poder acelerar esse processo aqui. Eu estou tentando utilizar o menor número de comandos possível, considerando que tem muita gente que não tem habilidade ainda no AutoCAD. Então, para não inventar moda, eu estou simplificando em termos de comando. Vou apagar as cotas. Pronto. A escala não vou precisar conferir, porque o desenho original a gente já tinha verificado que está na escala 1:1, 0,15. Vou trazer a origem para o mesmo ponto que eu tinha feito na outra planta. Então, trouxe a origem cartesiana aqui para essa quina da casa. Vou selecionar todo o desenho. Vou apagar isso aqui. Vou selecionar todo o desenho e vou passar para o layer 0 também. E vou escolher uma segunda cor. Vou botar aqui um amarelo. Ou verde. Pronto, verde. Comando purge. E agora eu vou salvar o projeto. Então, arquivo, salvar como. Vou dar aqui um nome para ele, ó. Anápolis, segundo pavimento. Então, salvei. Vou fechar. Então, na pasta onde eu vou salvar, onde eu vou trabalhar com o nosso projeto no CIP, eu tenho o arquivo original, que não vai ser utilizado no CIP, e os dois arquivos que a gente chama de máscara, já prontos para a gente poder começar no CIP. Novamente, quem não sabe ainda trabalhar com AutoCAD, pega esses dois arquivos já prontos, que eu vou deixar lá na nossa plataforma. Vocês peguem esses dois arquivos e comecem o modelo diretamente no CIP com os arquivos já preparados. Então, vamos passar agora aqui para a etapa do CIP. 2 cliques. Clicar aqui no CIP concreto. Vou fechar aqui projeto anterior, arquivo, nova obra. Então, arquivo, nova obra, ó. Arquivo, vamos começar uma nova obra. Vou procurar aqui direcionar aonde eu vou salvar o projeto. Então, vou clicar, examinar. Vou procurar aqui na área de trabalho onde eu já criei a pasta. Projetos, curso de atualização. Eu criei uma pasta aqui chamada de Projeto Anápolis e Projeto Anápolis 2, porque conforme eu falei no início dessa aula, eu comecei a aula e não gravei. Então, eu criei uma nova pasta e estou regravando a aula para vocês, que não assistiram a aula em tempo real. Então, vou vir aqui, Projeto Anápolis 2, e vou escrever aqui embaixo, Projeto Anápolis. Projeto Anápolis, salvei. Isso aqui é muito importante, eu já estou frisando sempre isso nessa etapa da aula, para vocês não
tentarem se organizar ao máximo, criando a pasta, organizando cada projeto dentro da sua própria pasta. Aceitar. Vamos começar com obra vazia. Aceitar. Essa obra eu quero trabalhar com concreto de 20 MPa, então eu não vou trocar aqui o FCK da obra. Vou manter o FCK igual a 20, tá bom? Vou clicar aqui na sapata e vou simular que a gente fez um ensaio de SPT e que o ensaio indicou um terreno de 0,2 MPa, então vou conferir aqui, ó, vou digitar 0,2 tanto na combinação superior quanto no segundo tipo de combinação, 0,2. Confere se a norma está 2014 e aí a gente vai clicar aqui em aceitar. Próxima etapa agora é dizer quantos andares vai ter a nossa obra. Então a gente vai vir aqui em introdução, pisos e grupos, novos pisos, independente. Vamos colocar aqui 4 pavimentos. Serão eles térreo 1, térreo 2, então a obra vai estar sobre pilotis, então ela vai ter 2 térreos, térreo 2. O piso do segundo pavimento, então segundo pavimento. E por fim a cobertura. As alturas, eu vou botar 2,70 de pé direito para cada andar. Lembrando, isso aqui quem define é o arquiteto, então eu estou considerando que eu estou olhando na planta de arquitetura. E aqui, apesar da planta de arquitetura não ter o térreo e o térreo 2, ter um térreo só, isso aqui então é uma sugestão de um aluno para a gente poder colocar a obra em pilotis. Então vou definir essa altura de 1,50 m e essa altura aqui eu vou definir com 2 metros. 2 metros seria a profundidade da fundação. Então a fundação está a 2 metros de profundidade e o térreo 2 está a 1,50 m do térreo 1. As sobrecargas e carga permanente, nessa etapa do projeto eu coloco só 2, 2, 1, 1 e 1, e depois mais para frente a gente abre a NBR 6120 e confere esses valores. Vamos clicar aqui em aceitar agora, vir em editar pisos e colocar que a cota da fundação é menos 2 metros. Então, na hora que eu coloquei aqui menos 2 metros, vocês vão conseguir visualizar que o nosso térreo 1 está exatamente na cota 0. A fundação está a menos 2 metros de profundidade, então a fundação vai estar aqui, ó. Vai estar com a nossa sapata aqui nesse nível. E o térreo real vai estar agora a 1,50 m de altura, vai estar aqui. Então, essa parte aqui do projeto vai ficar apoiada sobre os pilotis. Vamos lá, aceitar. Então, só colocou aqui menos 2, aceitar. Vamos introduzir agora as máscaras. Então, vamos clicar aqui em DXF, mais, procura onde você salvou essas máscaras. Então, vou vir aqui, ó, eu salvei projeto Anápolis, está aqui os 2 arquivos, ó, Anápolis, térreo e Anápolis segundo pavimento. Vou selecionar os 2 de uma vez, abrir, aceitar, aceitar. Pronto. Agora eu vou habilitar a máscara do térreo. Então tá aqui, ó, a máscara do térreo. Habilitei. Pronto, tá ela aí. Agora eu vou começar a introduzir os pilares. Então vou aqui salvar o projeto e vou iniciar a próxima etapa colocando os pilares. Entrada de pilares, introdução, pilares, novo pilar. Vou colocar um pilar que tenha 15 centímetros de espessura com 25 de largura, de comprimento, ó, 15 por 25. Atende às especificações da norma, está acima de 360 centímetros quadrados. Se depois for insuficiente, o programa vai nos orientar a fazer alteração posteriormente. Então, vou clicar aqui em aceitar, vou ligar a captura e vou deixar o extremo habilitado. Então, clica aqui no imã, vai abrir essa caixa, você vai deixar somente o extremo ligado, e aí a gente vai começar a colocar os pilares. Vamos lá, ó. Vou colocar um pilar aqui nessa região, vou colocar um aqui, vou colocar um outro aqui nessa outra região, vou colocar um aqui também. Eu vou colocando os pilares, depois a gente vai verificar onde que seria mais interessante ou não colocar. Ó, vou ligar também a máscara do segundo pavimento, ó, para eu ir olhando as duas ao mesmo tempo. Vou lançar um aqui
na parede da escada, ó, na parede que intercepta a escada. Vou colocar um aqui embaixo. Vou colocar um outro aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui onde que eu vou colocar. Vou colocar um aqui também, ó, nessa quina. Vou colocar um outro nessa quina de cá. Por fim, vou colocar um aqui. Eu estou colocando e depois eu vou verificar se tá demais, se há necessidade de diminuir, colocar um a mais. Vou colocando onde eu acho que tem condições de ser adicionado. Então, lancei os pilares, agora eu vou ajustar. Pilares, ajustar. Então, esse aqui vai ser encaixado aqui. Esse vai ser encaixado aqui. Ele atrapalhou aqui um pouco a porta. Então, eu vou trocar ele de posição. Então, pilares, editar. Ó, vou transformar ele 25. Aonde é 15 vira 25 e aonde é 25 vira 15. Pronto. Deixa eu ver. Esse aqui eu vou ajustar. Pilares, ajustar. Vamos lá. Ajustar. Esse aqui ajusta aqui para cima. Esse aqui, de novo, ó, invadiu a porta. Então, eu vou editar ele. Ó, introdução, pilares, editar. E aonde é 15 vira 25. E aonde é 25 vira 15. Confere para ver se todos os andares estão com a mesma medida. Foi. Introdução, pilares, ajustar. Ó, foi. Vou ajustar esse de cá. Ajustar esse aqui também. Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui agora. Eu vou desligar a arquitetura do térreo. Ó, e vamos ver só do segundo pavimento. Então, olha o que aconteceu. O segundo pavimento, no segundo pavimento, esse pilar, o P3, não deveria existir. Significa que ele não deveria existir, ele não deve existir no segundo pavimento. Então, eu vou editar ele, ó, pilares, editar. Vou clicar aqui e vou falar que ele vai morrer no piso do segundo pavimento. Ó, ele morre aqui no segundo pavimento, ele não avança até a cobertura. Só que aí, para segurar essa região, eu vou ter que criar um novo pilar aqui. Então, introdução, pilares, novo pilar, 15 por 25. Ó, aqui, introdução, pilares, ajustar. Pronto. Deixa eu ver aqui se tem mais algum ajuste que eu poderia dar. Deixa eu ligar o térreo. Ah, eu vou colocar aqui um pilar nessa região e um pilar nessa região para segurar essa parede aqui que vai apoiar, depois vai entrar uma viga para poder apoiar um telhado colonial que tem aqui nessa região da garagem. Então, introdução, pilares, novo pilar. Vou colocar aqui um pilar nessa região, um dessa. E vamos ajustar. Pilares, ajustar. Pilar, ajustar. Pronto. Olha só, como essa aula eu estou regravando de uma aula que eu já tinha dado, e aí para ela ficar similar ao que eu já tinha feito, eu vou renomear os pilares para ficar com os nomes iguais, ficaram na primeira aula, tá bom? E vou colocar, essa distância aqui ficou muito grande, eu vou colocar aqui um pilar nessa região e vou colocar também um pilar aqui nessa região. Então vamos lá, introdução, só que eu vou ligar aqui o segundo pavimento e vou colocar um pilar novo aqui, ó, e vou colocar um pilar aqui também. Vou ajustar e vou ajustar. Pronto. Para ficar agora com a mesma numeração, eu vou fazer o seguinte, ó, na primeira aula, infelizmente esse pilar aqui ficou como P1. Depois eu vou corrigir. Eu vou botar para ficar igual, para juntar com a aula que eu já tinha dado, e depois eu vou corrigir. Esse aqui ficou como P2, esse ficou como P3, esse aqui ficou com P9, tudo isso em função do lançamento diferente que eu dei na primeira aula. Então, P9, aqui eu vou colocar P13,
P4, esse aqui ficou sendo P10. Depois eu vou renumerar e vou acertar essa numeração mais para frente. P7. Vocês nem precisam fazer isso no modelo de vocês. Podem deixar com a numeração que sair, podem deixar. Que mais para frente a gente vai ir juntando com a próxima aula, onde a gente vai unificar esse vídeo com o vídeo que já foi gravado. Aí eu faço a correção em todos. P5, P6, esse aqui ficou com P11, P12. Pronto, então ficou agora igualzinho eu dei na aula ao vivo. Fechou a edição dos pilares, né? Eu vou clicar aqui em salvar e aí eu vou vir para a entrada de pavimento. Então tá aí os pilares, ó. Vou desligar a máscara para vocês conseguirem olhar melhor a quantidade certa de pilar. Vou vir aqui para a entrada de pavimento. Ó, vou vir para a entrada de pavimento. O que ele deu de errado aqui? Ah, ele está falando que tem dois pilares com o mesmo nome. Então, deixa eu ver aqui, ó. P1. Ah, esse aqui tem que ser o P14. Ficou dois pilares com P1. Então, esse aqui não pode ser P1, tem que ser P14. Pronto. Vou trocar aqui de aba e vou começar a lançar as vigas pelo térreo 2. Ó, vou subir aqui um andar, vou habilitar a máscara do térreo, vou clicar em vigas, entrar viga. Então, a gente vai começar no térreo 2. Estou com a máscara do térreo 2 ligado. Vigas, entrar com viga. Segunda família viga alta, eu vou começar com vigas 15 por 30. E vamos ver o que o programa vai solicitar depois no cálculo. Aceitar. Vou clicar aqui na captura. Vou habilitar e trocar extremo pelo mais próximo. E para cada viga eu vou lançar um pedacinho de viga. Ó. Pronto, agora comando ajustar, vigas ajustar. Vigas prolongar, viga prolongar. Clica uma vez, traz até o pilar, clica mais uma vez até o pilar. Vou apagar esse miolo. Vou apagar essa viga aqui que ficou errada. Vou salvar. Continuando, eu vou trazer essa viga até encontrar aqui. Não tem importância passar debaixo da escada. E vou apagar essa de cá. Pronto. Vou colocar também uma viga aqui nessa região. Então, vou colocar aqui uma viga. Vou colocar aqui a captura. Ajustar, prolongar. E aqui eu vou apagar essa viga de cá e vou alinhar ela com a máscara do segundo pavimento. Depois vocês vão entender melhor a questão do carregamento. A carga depois, na hora do carregamento, a parede do térreo vai ser apoiada diretamente na laje. Ó, acertei. Eu acho que está ok. Conforme eu dei na última aula, ficou esse o projeto do térreo 2. Vou colocar aqui as lajes. Colocar laje maciça de 10. Laje maciça de 10. Então, cliquei aqui em laje maciça de 10. Adicionei as lajes. Está aí o nosso 3D por hora. Então, vamos dar seguimento agora nos próximos andares.